O paradoxo da punição. Como a autocrítica extrema reduz sua ansiedade, o estranho conforto de ser o carrasco. Qual é a primeira coisa que você faz quando sente que falhou, que não está no controle ou que o fracasso é inevitável? Você se pune. Você não apenas se critica, você se ataca com uma violência verbal e mental que jamais permitiria que outra pessoa usasse contra você. Você se força a trabalhar mais, você se isola, você se expõe ao esgotamento e no final dessa espiral destrutiva, você sente, ironicamente, alívio. Isso nos leva ao paradoxo mais sombrio da psicologia do trauma e do comportamento humano. Porque o conforto e a calma que você busca só chegam depois que você se torna o seu próprio carrasco, executando a punição por conta própria. Este não é um texto sobre autoajuda superficial ou clichês de perfeccionismo. Este é um espelho, forçando-nos a olhar inward e perguntar: a minha autocrítica é, na verdade, a minha droga mais viciante? A grande verdade é que a vergonha e culpa tóxicas transformaram a autocrítica extrema em um poderoso e viciante mecanismo de alívio da ansiedade. Seu sistema interno aprendeu que ser o carrasco é infinitamente mais seguro do que ser a vítima passiva. A lógica da autoflagelação. Como mecanismo de controle e alívio de ansiedade. Para entender esse mecanismo, precisamos falar sobre o medo mais antigo da sua mente, a ansiedade tóxica. A ansiedade tóxica não é apenas preocupação. Ela é a sensação aterrorizante do vazio insustentável, o medo paralisante do imprevisível, o que vai acontecer, o que eles vão dizer, quando a coisa ruim finalmente virá. É um futuro sem garantias, e a mente treinada no trauma não tolera o desamparo. É aqui que o carrasco interno entra em cena. Citando a teoria da dissociação estrutural de autores como Janina Fischer, essa voz não é o seu inimigo. Ela é uma parte de você que assume o poder para tentar proteger a parte vulnerável. A lógica perversa da autoflagelação atua em 3 etapas imediatas. Primeiro, a ansiedade grita. Seu futuro é um desastre iminente e incontrolável. Segundo, o carrasco age. Sua autocrítica surge e diz: eu sei o que está por vir e eu vou me encarregar da punição agora. Terceiro, o alívio é liberado. Ao punir-se, você restaura o controle sobre a dor. Você não está mais à mercê de uma punição externa, caótica e aleatória. Você a executou em seus próprios termos. Você escolhe se punir primeiro para evitar a ansiedade de ser pego, descoberto ou humilhado por uma força externa. Você se torna o juiz, o júri e o executor, garantindo que a dor que virá é, pelo menos, previsível. Este é o contrato de previsibilidade. É por isso que depois de um pico de autocrítica violenta, você consegue respirar. Não é porque a crítica era verdadeira, mas porque você cumpriu o pagamento. E por um breve momento, a ansiedade de ser pego ou punido se dissolve. Você comprou um tempo de paz através da sua própria dor. Os pilares da autodestruição. A sentença silenciosa do carrasco interno não é um pensamento aleatório. Ela é uma instalação profunda. Ela é a prova de que a sua autocrítica é, no fundo, um profundo e distorcido ato de lealdade à dor que te criou. Para quem sobreviveu a um ambiente disfuncional, o sistema interno conclui que a sua existência e as suas necessidades inerentes eram a causa da dor ao redor. Você era o defeito no sistema, o erro original. Nesse cenário, a criança prefere internalizar a culpa e a vergonha do que encarar o terror do desamparo total. É psicologicamente mais seguro aceitar: eu sou o problema e mereço a dor, do que confrontar: meus pilares de sobrevivência são perigosos e eu não tenho controle. Esse erro original é o que sustenta 3 mecanismos perversos na sua vida adulta: os pilares da autodestruição, que garantem que você jamais quebre o seu contrato de previsibilidade com a dor. Pilar Prinoa, a dívida existencial. O primeiro pilar é o imposto da existência, a dívida perpétua que a vergonha exige.
A sua sentença silenciosa convence você de que qualquer alegria, sucesso ou momento de paz deve ser pago imediatamente. O carrasco te diz: você não tem o direito de ser feliz, a menos que você compense a sua ofensa original de existir. Assim, você precisa constantemente gerar sofrimento e autocrítica para manter o saldo negativo. Você já notou que, após um momento de grande vulnerabilidade positiva ou sucesso, você sente uma urgência de se punir? Seja iniciando uma briga sem motivo, se envolvendo em excessos destrutivos ou, o mais comum, com uma autocrítica violenta. Isso não é um descuido. É uma cobrança subconsciente. É o seu sistema pagando o imposto da felicidade para restaurar o equilíbrio tóxico que você aprendeu ser seguro. O sofrimento e o fracasso se tornam a moeda de troca, e o carrasco garante que você nunca se sinta totalmente quite. Pilar segundo: o vício na exaustão. O segundo pilar é a forma mais insidiosa do carrasco: o vício na exaustão. O perfeccionismo, que é a autocrítica incessante aplicada à performance, não busca a perfeição. Ele busca a exaustão. Você se força a um ciclo insustentável de overthinking e overdoing. Não porque o trabalho precise ser feito, mas porque o esgotamento é o seu único caminho para o alívio. O shutdown dissociativo é o seu destino. Para quem viveu sob ameaça constante, o corpo não consegue se render ao descanso ativo. O único descanso que o sistema nervoso permite é o colapso. A exaustão mental e física que o perfeccionismo e a autocrítica geram é, paradoxalmente, a sua fuga segura. O carrasco te pune com a exaustão para que você finalmente possa ter um momento de não ser ativo. A única forma de paz que sua mente permite, pois ela é uma paz garantida pela dor. Pilar 3. A profecia autocumprida. O terceiro pilar é o que garante que o ciclo se repita para sempre. A profecia autocumprida. A vergonha tóxica opera por um sistema de crença central. Você é fundamentalmente falho e indigno de felicidade. Quando a estabilidade genuína, o afeto real ou o sucesso profissional se aproximam, o programa do carrasco dispara uma catástrofe preditiva. Eles vão descobrir: o sucesso não é real, e a rejeição será ainda mais devastadora do que a original. O que você faz? Você sabota ativamente a felicidade. Você destrói o relacionamento antes que ele possa te destruir. Você procrastina no sucesso para garantir que o resultado seja o fracasso previsível. Por que essa necessidade cruel? Porque ao destruir a felicidade primeiro, você prova que o carrasco estava certo. E, o mais importante, você garante a coerência da sua identidade ferida. Você não tem medo do fracasso. Você tem medo do sucesso que te forçaria a confrontar a aterrissagem desconhecida de quem você seria se não estivesse sofrendo. Essa é a anatomia da autodestruição. Ela transforma você de vítima em executor da sua própria pena, tudo em nome de uma segurança perversa. Para quebrar a lógica do carrasco, precisamos entender que a consciência não basta. Precisamos de uma ação radical. É sobre isso que falaremos agora, mas lembre-se, a revelação final será a mais crucial e empoderadora de todas: o Código da Libertação. Se a anatomia da autodestruição te transforma em executor da sua própria pena, é vital entender que a sua maior prisão não é a dor, mas a sua crença de que você precisa dela para se manter seguro. A maioria das pessoas tenta lutar contra o carrasco interno. Elas tentam silenciá-lo com pensamento positivo ou argumentam com a voz da vergonha, mas isso nunca funciona. Isso só dá mais poder à voz, pois você a reconhece como um oponente digno de combate. A verdadeira virada é a agência pessoal. Conscientização não basta. Você precisa de desobediência ativa. Você não vai lutar contra o carrasco. Você vai trair a lógica dele. A única estratégia viável é quebrar o contrato de previsibilidade. Você precisa ensinar ao seu sistema nervoso
que a segurança é possível sem o pagamento da dor. Essa é a única forma de libertar a parte vulnerável que ainda está se escondendo, esperando a punição. Este é o Código da Libertação, um plano de 3 passos para desarmar o carrasco e reclamar a sua soberania. Passo 1. Interromper a sentença, o reconhecimento ativo. O primeiro e mais radical ato de desobediência não é o silêncio, mas o reconhecimento ativo da função protetora do carrasco. Quando a voz da autocrítica surge, pare, não lute. Olhe para ela e diga: eu vejo você. Você está tentando me proteger do desamparo externo, punindo-me primeiro. Eu entendo que essa era a sua única ferramenta para garantir o controle no passado, e eu te agradeço por ter me mantido vivo. Este reconhecimento retira o poder da voz. Você a desarma ao dar-lhe o que ela mais precisa: validação. Você está separando a voz da ação. A voz pode falar, mas a sua mão, o seu corpo, a sua mente param de se mover na direção da autodestruição. Isso cria um espaço vazio entre o impulso de punir e a sua resposta. Este espaço, por menor que seja, é a sua primeira instância de soberania real. No começo será aterrorizante. O carrasco vai gritar, dizendo que você está se expondo ao caos total, mas você deve sustentar o espaço. Você deve sustentar a negação da punição, mesmo sentindo a ansiedade subir. Este é o seu primeiro ato de coragem moral: recusar-se a usar o seu próprio trauma como arma. Passo 6. A toleração da imprevisibilidade. Abrindo-me o vazio, se o carrasco existe para garantir a previsibilidade da dor, a sua próxima missão é tolerar ativamente a imprevisibilidade da paz. Você deve abrir o vazio. Isso significa que quando você tiver a chance de descansar, descanse. Quando o seu corpo pedir por pausa, pause. Quando um bom momento surgir, não o sabote. O carrasco vai entrar em pânico. Ele vai te empurrar para o overthinking e para o perfeccionismo, porque o descanso não tem garantias. A prática aqui é a neuroplasticidade ativa. Você deve intencionalmente expor seu sistema nervoso a pequenos incrementos de segurança e calma, sem pagar o imposto da punição. Você está reensinando seu corpo a tolerar a ausência de ameaça. Quando a ansiedade do descontrole surgir, você deve usar uma frase de ancoragem, repetindo-a para o seu sistema. Imprevisibilidade não significa punição. Você está quebrando a equação mais antiga do seu trauma. A imprevisibilidade é apenas a vida. Não é um sinal de que o castigo está escondido. É um ato de tolerância heróica ao desconhecido que o carrasco sempre tentou evitar. Passo 3. O perdão ativo, o fim do contrato. O passo final e mais transformador é substituir a autoflagelação pela autocompaixão radical. A autocompaixão não é um sentimento fofo. É um ato de agência e de força bruta contra a lógica do carrasco. É a escolha consciente de oferecer cuidado em vez de crítica, não porque você merece, mas porque é o único caminho para quebrar o contrato. O perdão ativo é um ritual onde você diz: eu perdoo a criança que precisou criar o carrasco para sobreviver. Eu libero a parte de mim que se sente culpada pelo erro original. Ao perdoar, você se liberta da dívida existencial. O contrato é encerrado. Não há mais imposto a ser pago. Este é o ato final de traição ao contrato de dor. Você está, finalmente, assumindo o papel de guardião e não mais de executor. Você não está mais lutando contra as dor. Você está construindo algo mais forte, a sua própria soberania inquestionável. O despertar da agência. Chegamos ao ponto crucial. Se você nos acompanhou até aqui, você já percebeu que o paradoxo da punição não é sobre ter força de vontade. É sobre ter a coragem de desobedecer à sua programação mais antiga. O seu maior erro foi acreditar que o controle estava na punição. Mas o controle real não é sobre punir o passado. O controle verdadeiro, a sua agência, é sobre escolher ativamente a reconstrução no presente.
Você não é o erro. Você é o produto de um erro que pode ser corrigido e superado. A sua força não reside em quão intensamente você pode se criticar. A sua força reside na sua capacidade de cair, de sentir o impacto da dor e da vergonha, e, apesar do grito do carrasco, escolher o cuidado. Escolher se reerguer. Síntese final. A nova perspectiva. O carrasco perde o seu poder e a sua jurisdição no momento em que você assume o comando. O contrato de previsibilidade é rompido quando a vítima decide se tornar o seu próprio guardião. A revelação final é esta: o seu maior ato de poder não é a autodestruição metódica. O seu maior ato de poder é a autocompaixão radical. É a escolha de se tratar com a dignidade que o seu passado tentou roubar. Chamada para ação. Compromisso. Se você está pronto para quebrar o contrato de previsibilidade hoje e assumir o papel de guardião da sua própria vida e do seu futuro, eu quero que você se comprometa com esta nova agência. Deixe um comentário abaixo. Digite a frase completa para selar o seu novo contrato interno e declarar sua soberania. Eu sou o meu guardião. Lembre-se, a autodestruição foi a sua ferramenta de sobrevivência, mas a reconstrução é a sua vingança. Quebre esse ciclo hoje. Se este vídeo foi a luz que você precisava para desafiar o seu carrasco interno, inscreva-se no canal para que possamos continuar juntos essa jornada radical rumo à sua total liberdade.